dia 3 de janeiro. Isto aconteceu no dia 3 de janeiro, quando a Venezuela foi militarmente subjugada pelos Estados Unidos. E eles parecem relutantes em reconhecer que isso ocorreu e que a Venezuela é atualmente um país tutelar e que nós somos um país tutelar basicamente por causa deles, que estão determinados a impedir a democracia na Venezuela. Na verdade, se alinhar com o governo dos Estados Unidos e não tentar estabelecer uma agenda própria, porque na medida em que tentem estabelecer uma agenda própria, serão varridos do mapa. Os Estados Unidos já teria dado a ordem para Delcy Rodrigues pedir justamente a captura de Diosdado Cabello. Não sei se o senhor poderia aprofundar um pouco mais sobre essa afirmação e nos ajudar a entender, não é? Porque realmente essa postura de Diosdado Cabello é, na verdade, mais uma atuação, não é? Digamos, na verdade, ele está cercado pelos Estados Unidos. Já a partir dos meses de outubro e novembro, o presidente Maduro ordenou pessoalmente a revisão de todos esses casos. A revisão de casos de pessoas que estavam detidas por terem cometido delitos. Em dezembro, nos dias 24 e 31, enquanto alguns estavam comemorando, o sistema de justiça estava trabalhando para que pessoas pudessem levar um momento de alegria para suas famílias. Isso foi feito. Nós, como não fazemos propaganda disso, porque essa não é a ideia, porque não fazemos isso para autopromoção, foi cumprido sem nenhum tipo de problema. Aconteceu o que ocorreu contra a Venezuela na madrugada do dia 2, na madrugada do dia 3, os ataques contra o nosso país, ataques traiçoeiros, o sequestro do presidente. E a presidenta interina não hesitou em nenhum momento, isso continuou sendo feito. No total, 897 pessoas acabaram saindo do local agora há pouco. 897. Nada havia acontecido. Eles partiram, encontraram-se com suas famílias, até que a estupidez esclarecida de alguns políticos. Eles acreditavam que podiam fazer o que quisessem e causar problemas no país, violando as próprias condições sob as quais lhes era concedida a liberdade. Portanto, o número deixou de ser 897 e passou a ser 896, porque uma pessoa foi presa novamente por violar as condições de sua libertação. Chamando então para as ruas, dizendo que este país quer paz. Lá estava Diosdado Cabello chamando de estupidez esclarecida o que, segundo ele, Juan Pablo Guanipa fez ao violar as condições de sua libertação. E quem também, como instituição, se manifestou sobre essa situação foi nada mais nada menos que a Igreja, através do Monsenhor Jesus González de Zárate, presidente da Conferência Episcopal da Venezuela, que também foi bastante claro. E ele disse que não se pode ser contraditório no regime chavista ao falar de anistia, mas depois agir como foi feito. Com Juan Pablo Guanipa, vamos ouvir o que disse o Monsenhor González de Zárate. Mais uma vez, solicitamos a plena libertação de todos os presos políticos ou detidos por causas injustas. Acompanhamos com interesse a proposta e o processo de aprovação de uma lei de anistia geral que necessariamente deve ser ampla e inclusiva, fruto de uma extensa consulta a todos os setores da sociedade civil. Seria um passo fundamental e importante para iniciar o longo, árduo e difícil caminho da reconciliação nacional e do restabelecimento da plena convivência social e democrática. Ouvimos agora o Monsenhor da Igreja Venezuelana se manifestando neste momento sobre a captura do líder Juan Pablo Guanipa. Tomara que agora Diosdado Cabello não ordene também sua detenção por pedir um pouco de coerência no regime chavista. Mas voltando um pouco ao debate, a aprovação potencial dessa lei de anistia, nada mais nada menos que Jorge Rodrigues, justamente o presidente da Assembleia Nacional, onde será discutida agora na quinta-feira a aprovação dessa possível lei, em uma entrevista recente, mencionou que, em sua opinião, ainda não poderiam ser realizadas eleições na Venezuela, porque, segundo ele, ainda é necessário dar sinais de estabilidade interna no país. Com isso, ele também envia uma mensagem a opositores como Maria Corina Machado, que esperam justamente que possam ser realizadas eleições em breve para poder participar e provavelmente vencer as eleições, o que consolidaria o retorno da democracia na Venezuela.
Mas vamos ouvir o que disse Rodrigues e os argumentos que ele apresentou para justificar essa posição. Então, não haverá outra eleição presidencial por mais 5 anos. O que eu posso te dizer? A única coisa que eu poderia dizer é que não haverá uma eleição neste período imediato de tempo, no qual a estabilização precisa ser alcançada. Se chegarmos a um acordo com todos os setores da oposição, onde se possa estabelecer um cronograma para as eleições, com o qual todos concordem, então promovendo a estabilização, a convivência e a paz, as eleições acontecerão. Nessa resposta, há uma admissão de que a última eleição não foi legítima? Não. Existe uma realidade que mostra claramente que estamos divididos há muito tempo. Maria Corina Machado é bem-vinda para regressar a este país e fazer campanha livremente para uma eleição no futuro. Se ela voltar para cá, será presa ou poderá agir livremente como bem entender? Permita-me não me limitar a... Então, permita-me não falar apenas de um único nome, porque há muitos atores que estão no exterior que, você sabe, precisamos incluir nessa discussão. Deixe-me dar minha opinião pessoal sobre isso. Existe uma importante lei de anistia que está sendo elaborada neste momento, que contempla, trabalhar de forma conjunta com as pessoas. Mas há setores da oposição no exterior que promoveram ativamente a violência. Nós pedimos por uma invasão. Nós, promovemos, atos violentos contra a Venezuela. Deixe-me esclarecer isso. Queremos deixar isso muito claro para todos, que por meio desta lei de anistia, estamos promovendo que todos os setores da oposição que estão no exterior cumpram a lei, para que possam voltar e, como vocês sabem, regressar ao nosso país. Para analisar essa situação, nos acompanha aqui no Radar 21. 4, José Carrasqueiro, analista político internacional. José, muito obrigado por estarem aqui conosco. Prazer em conhecê-lo, Alex. O prazer é meu. Certo, José? Veja bem, a primeira coisa que acho que devemos discutir e pedir seu feedback específico. Trata-se da decisão de adiar o debate e a eventual aprovação desta nova lei de amnistia, que havia sido previamente anunciada por Delcy Rodrigues. Como você analisa essa situação à luz dos protestos que explodiram hoje em relação a essa decisão? Para começar a nossa análise, eu acho que os integrantes que compõem o regime ainda não conseguiram processar ou assimilar totalmente o que aconteceu no fatídico dia 3 de janeiro. Nesse mesmo dia, 3 de janeiro, o presidente Donald Trump afirmou que a Venezuela passava a estar sob a tutela dos Estados Unidos. E essa tutela implica, ou melhor, indica que é preciso seguir a rota e a agenda definida pelos Estados Unidos. Uma agenda que ficou estabelecida de forma clara em 28 de janeiro, quando o secretário-geral, anunciou os detalhes. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi interpelado no Congresso dos Estados Unidos. Ele apresentou uma lista de cerca de 20 pontos. Entre as coisas que devem ser observadas, uma delas é a libertação dos presos políticos disso. Obrigado. Infelizmente, o pessoal do regime quis transformar isso em um tema, foram soltando os presos políticos aos poucos. Houve uma pressão adicional dos Estados Unidos, o que levou à aceleração da libertação de presos políticos, especialmente presos políticos de destaque importantes. E a lei de anistia vem como uma espécie de acréscimo para esse tema que tem a ver com obrigado. Os eventos dos anos de 2002, 2006, 2007, 2014, 2017, a quantidade de eventos que ocorreram nos últimos 17 anos. Um cenário onde o regime utilizou as instituições para encarcerar, perseguir, fazer desaparecer, criminalizar e assassinar pessoas. Então, no domingo, acontece algo muito importante, que é a libertação de Juan Pablo Guanipa, a quem finalmente libertam com apenas 2 medidas restritivas. Uma delas é se apresentar a cada 30 dias perante o tribunal e a outra a proibição de sair permanentemente do país. Não existe absolutamente nada que impeça legalmente Juan Pablo Ubali de se reunir publicamente, de ir a uma manifestação ou qualquer coisa desse tipo. Mas isso acabou provocando momentaneamente um ataque de pânico ao regime. Basicamente porque esses pedidos não podem ser permitidos, que as pessoas saiam às ruas, que se sintam livres, que não tenham medo, porque esse tem sido
é a ferramenta específica através da qual eles têm subjugado a população ao longo destes últimos anos. Claro. Certo, José, você mencionou vários pontos importantes para entendermos essa situação, não é? Bem, claramente há um atraso, como você bem apontou, em relação a esse ponto específico que os Estados Unidos exigiram sobre a libertação de presos políticos. Bem, eu também queria, perguntar sobre o seguinte, porque eu vi que algumas ONGs, como a Acesso à Justiça, por exemplo, criticaram o conteúdo do rascunho que seria votado sobre essa lei de anistia, porque consideravam que havia omissões bastante claras em relação ao que realmente se espera de uma anistia, não é? Qual é a sua opinião sobre isso também, não é? Porque alguém poderia pensar inocentemente que o adiamento da votação gira em torno disso, não é? Mas, na verdade, sabemos que são outros os motivos pelos quais, a votação dessa lei está sendo adiada. Veja, Alejandro, em 2016 a 2017, a Assembleia Nacional eleita em 2015, uma Assembleia que conquistou a maioria absoluta, 2/3, mas depois o regime cancelou, eliminou as eleições. Um determinado estado da federação, para reduzir essa maioria, apresentou uma lei de anistia. E essa lei de anistia é, claro, muito mais abrangente, completa e absolutamente aplicável ao momento específico que estamos vivendo agora. O que acontece é que você tem pessoas participando da mesa de anistia que querem se autoperdar. Um exemplo claro é Tarek William Saab. Tarek William Saab é uma pessoa que não deveria estar participando aqui, porque ele foi, de certa forma, um dos líderes do processo repressivo venezuelano. Ele tem muito o que explicar em relação a desaparecimentos forçados, em relação a crimes cometidos pelos aparelhos de segurança do Estado. Então, este referido senhor não deveria estar aí. Mas ele produz um panfleto de 13 artigos que, evidentemente, acaba deixando completamente de fora uma série de questões fundamentais, como o reconhecimento das vítimas, a não repetição desse tipo de eventos trágicos, né? A eliminação de leis autoritárias que foram criadas por eles mesmos, que permitiram essa perseguição selvagem contra os cidadãos venezuelanos, a Lei Bolívar e a Lei Resort, que é uma lei que basicamente impede que programas como este, que você dirige neste exato momento, possam ser transmitidos livremente no ar na Venezuela. Leis que são estabelecidas de maneira geral, a lei contra o ódio, como eles chamam, que são leis basicamente criadas para judicializar as pessoas, para novamente silenciar e calar vozes, para exercer um constante estado de terror. Então, evidentemente, se você não elimina essas leis, os instrumentos continuam lá, e então você continua como cidadão viver com a ameaça constante de uma espada de Damocles sobre você, sem ter plena liberdade para se expressar, por medo de sofrer consequências graves, como ser acusado pelo regime autoritário de ter incitado ao discurso de ódio. Esse tipo de coisa, como se nota, são medidas de autodefesa política que eles estão tomando agora para se protegerem. O que eles não perceberam é que não importa qual lei eles aprovem, a violação dos direitos humanos não deixa de ser uma causa, mesmo que você aprove 200 leis de anistia, e é isso que eles estão tentando fazer neste momento. E, por outro lado, eles estão tentando criar uma lista de pessoas que não seriam passíveis de anistia, entre elas, por exemplo, Maria Corina Machado. Para eles, não é conveniente que Maria Corina Machado volte ao país. Não é conveniente que um líder sindical que viveu muito tempo em Lima, como Carlos Ortega, tenha este acesso à Venezuela. E querem, então, usar as ferramentas que têm para criar esta peça que não cobre tudo o que deveria cobrir, que não é realmente uma lei de anistia, para assim continuarem mantendo alguns controles, ignorando que já não tem mais o poder. É importante observar que o filho de Juan Pablo Guanipa agradece ao presidente Donald Trump e também ao secretário de Estado pela presença de seu pai em sua casa. Juan Pablo Guanipa foi finalmente libertado, mas acabou preso novamente poucas horas depois, e então seu filho apareceu hoje dizendo publicamente: "Obrigado, presidente Trump, muito obrigado, secretário Rubio, porque meu querido pai está em casa agora." Claro. Ele tem esse poder. Quem detém o poder? E isso ficará claro no dia 3 de janeiro. Isto aconteceu no dia 3 de janeiro, quando a Venezuela foi
militarmente subjugada pelos Estados Unidos. E eles parecem relutantes em reconhecer que isso ocorreu e que a Venezuela é atualmente um país tutelar e que nós somos um país tutelar basicamente por causa deles, que estão determinados a impedir a democracia na Venezuela. Isso mesmo, José. Ok, para finalizar, eu queria te perguntar algo que considero fundamental. Eles mencionaram o papel dos Estados Unidos e, como você se lembra, o agradecimento do filho de Juan Pablo Guanipa ao presidente Donald Trump. Como você acha que o governo americano deveria reagir ou lidar com essas últimas ações em relação ao debate e à aprovação da lei de anistia? Que tipo de reação seria apropriada? Porque vemos claramente que o regime, com Delcy Rodrigues, está tentando adiar as coisas, está tentando, enfim, não cumprir à risca o que foi exigido sob essa tutela que você menciona. O que Delcy Rodrigues e aqueles ao seu redor não entenderam é que eles são descartáveis, que basta aos Estados Unidos aprenderem um pouco como se lida com isso, coisas na Venezuela para que eles sejam substituídos. E vou dizer algo que soa muito feio e que muita gente na América Latina não gosta, e na Espanha menos ainda, mas é uma realidade. No dia 3 de janeiro, a Venezuela perdeu uma guerra contra os Estados Unidos. E sempre que um país perde uma guerra, particularmente no caso de uma guerra militar, mesmo que tenha sido de relativa baixa intensidade, como foi essa guerra, o país vencedor fica como que com uma espécie de direito sobre o outro país, que não conquistou basicamente porque já o tenha feito, mas o derrotou na prática e de forma efetiva. E então, o que estamos vendo agora, durante todo o mês de janeiro e o que vai de fevereiro, são ações que vêm sendo tomadas pelos Estados Unidos. E que, se eles querem lucrar com isso, querem tirar proveito disso, tem que, na verdade, se alinhar com o governo dos Estados Unidos e não tentar estabelecer uma agenda própria, porque, na medida em que tentem estabelecer uma agenda própria, serão varridos do mapa. Correto. Conversávamos com José Carrasqueiro, a quem agradecemos por estar aqui conosco no Radar 24, e sendo bem claro e direto, de fato, o regime chavista continua jogando suas cartas para adiar as exigências do governo dos Estados Unidos, mas não lhes resta muito tempo, como bem explica Carrasqueiro sobre esse tema. E bem, parece que Diosdado Cabello continua firme com sua intenção de se tornar o principal humorista da Venezuela atualmente. Já que, em relação aos rumores sobre sua aparente morte ou uma possível captura pelos Estados Unidos, Cabello afirmou ironicamente que estava em Barajas e que tudo isso era apenas fruto da inteligência artificial. Bastante zombeteiro o senhor, o que claramente, na verdade, é um sinal de que está bastante assustado. Vamos ouvir o que disse Cabello. Aliás, esse que está aqui não sou eu. Eu estou agora em Barajas, no aeroporto de Barajas, e levei o Fred Bernal comigo. Ele está comigo. Esse não sou eu, ouviram? Só para garantir, quero deixar claro. Tudo isso é feito com inteligência artificial e algumas imagens que deixamos no ano passado, mas esse não sou eu. Não conte para ninguém. Agora nos acompanha no Radar 24 o comandante aposentado e assessor da Casa Branca, Luiz Quiñones. Comandante, muito obrigado por estar aqui conosco. A primeira pergunta que deveríamos fazer é pedir um pouco a sua reação, seu comentário em relação a esses comentários zombeteiros, sarcásticos que vem fazendo Diosdado Cabello, basicamente transmitindo a mensagem de que não tem medo do governo dos Estados Unidos. Como o senhor interpreta essa reação por parte de Diosdado Cabello? Esse covarde continua mentindo para as pessoas, já que se chama Cabello, mas é sem cabelo, não tem cabelo de tanto mentir. E ele diz que não tem medo. Coloque-se no meio de um campo e peça para ele se jogar no chão. Fica de pé por 10 minutos, 5 minutos. Nos dá 5 minutos para ver se é verdade que você não tem medo, porque vai te cumprimentar um míssil ou vai te cumprimentar um drone, porque é isso que você merece. Esse cara é um simples fantoche, é um palhaço igual ao Maduro, que não deveria estar neste mundo. Se ele tivesse sido o responsável pelas operações, agora ele não estaria ou livre ou vivo. Mas, na verdade, ele fez tanto mal ao país da Venezuela e tanto mal à região com essas estupidezes e a mesma valentia que o Maduro tinha dançando. Lembrem-se que o Maduro dançava, que parecia muito engraçado, muito palhaço, aquele idiota atrás dele também. Se ele não aprendeu a lição, o que está por vir vai chegar para ele. Lembrem também que ele tem uma recompensa de 25 milhões de dólares, vivo ou morto.
E há muitos russos que ficaram lá desde que estavam supostamente cuidando, servindo de guarda-costas para o Maduro, mas não fizeram seu trabalho. Agora estão sem trabalho, sem dinheiro, e eles estão perguntando se as recompensas ainda estão valendo. Quando esse palhaço sai na rua, sai com uns 50 carros, com umas 500 motos, achando que isso vai salvá-lo. Mas olha, na verdade, nem Bin Laden, nem Saddam Hussein, nem nenhum deles sobreviveu, e esse palhaço acha que vai sobreviver, o cabelo dele vai continuar caindo ainda mais de tanta vergonha que sente. E ele ainda aparece agora na televisão fingindo que é um grande homem. Vamos ver quando chegar na sua hora, para ver se você não sai correndo como o rato que é. Claro, comandante. O senhor também foi bastante claro nas suas redes sociais nas últimas horas, apontando que o governo dos Estados Unidos já teria dado a ordem para Delcy Rodrigues pedir justamente a captura de Diosdado Cabello. Não sei se o senhor poderia aprofundar um pouco mais sobre essa afirmação e nos ajudar a entender, não é? Porque realmente essa postura de Diosdado Cabello é, na verdade, mais uma atuação, não é? Digamos, na verdade, ele está cercado pelos Estados Unidos. Bem, não somos só nós, porque há pessoas que são realmente leais ao país da Venezuela. Sabemos que há militares que são leais à Constituição venezuelana, não a esses palhaços que tomaram o poder, e são eles que disseram que sim, vão ajudar. Estamos depurando as forças de segurança, né, as forças armadas. Há muita gente que não queria de jeito nenhum esses covardes criminosos que só estão no poder porque tiraram as armas de todo o povo venezuelano e as deram aos criminosos. Esse careca é um deles que tirou criminosos da cadeia, deu-lhes distintivos de polícia para que saíssem por aí, desde que o protejam, que façam o que ele manda. É assim que ele acha que vai continuar no poder. A verdade é que nós dissemos para a Delcy, porque ela não é presidente, que parem com as histórias, e para o irmão dela também, que pare de ficar choramingando, já chega que ela está encarregada do país temporariamente. Mas não é a presidenta, vamos deixar isso bem claro. Foi dito a ela que esse sujeito não pode estar livre ou vivo, já que ele está provocando muitos problemas para todos eles. Que soltem um prisioneiro político e 4 horas depois vão prendê-lo por causa do tipo de gente que ele é, por ter dominado e sabendo do ódio que ele tinha por Maria Corina. Isso, bem, é evidente que tem a mão dele envolvida. Ele tem colocado gente lá dentro. Há vários estados onde nos relataram que criminosos foram tirados da prisão, receberam uma identificação para continuarem cometendo atrocidades. Quem está por trás de tudo isso? Sem Cabello? Aí, é por isso que tínhamos que pará-lo, e foi dito a Delcy: olha, você tem que dar uma ordem como presidenta, atuando em funções, para que tirem esse cara, tire todo o poder que ele tem. Os únicos poderes que ele tem agora são dos criminosos que o seguem. Nenhuma das forças de segurança está obedecendo a ele. Ele agora é um criminoso no comando de criminosos, nada mais, simplesmente nada além disso. E como todos os criminosos, mais cedo ou mais tarde chega a hora. Já sabemos, como te disse, temos forças especiais em terra que estão seguindo ele, e já sabemos quem são os que o estão apoiando de muito perto, e vai chegar um momento em que todos eles estarão lá. Além disso, temos alguns drones muito especiais que, onde quer que essas pessoas estiverem se reunindo, os drones podem investigá-las detalhadamente. No momento em que se verifica que são criminosos desses, coletivos, os drones vão e se chocam contra eles, explodindo como se fosse uma granada, ou podem canalizar toda a descarga de força como se fosse uma espingarda de chumbo, e poderiam matar instantaneamente qualquer um deles que esteja ali. A outra função que temos nesses drones é que eles podem identificar a pessoa. Ainda bem que temos o rosto feio desse sujeito, não acho que exista alguém mais feio que ele, e o que vão fazer é segui-lo. E no momento em que ele menos esperar, quando ele tiver uma oportunidade em que ele e seus comparsas estejam por perto, os drones podem ir atrás dele e acabar com ele, esteja ele onde estiver. Mesmo que ele entre em um carro que saia correndo, eles vão segui-lo. Essa é a capacidade tecnológica que existe. Não temos a necessidade de colocar em risco a vida de nenhum dos nossos militares ou agentes. Então entendo, comandante, pelo que o senhor diz, que José Cabello claramente está com os dias contados. Sim, é isso mesmo. Os cabelos também, que ele conte os poucos que ainda tem, porque é coisa do dia... É coisa do diabo, porque o nome dele deveria ser
não Deusdado, mas sim diabodado, já que esse cara não tem nada a ver com Deus. Eu acho que o Senhor, Deus, nunca poderia ter feito algo assim como esse sujeito e vai visitá-lo muito em breve. Ele vai se juntar a ele, já que não quer aprender a lição do que aconteceu com Maduro. Maduro se achava intocável. Lembremos todas as palhaçadas que ele fazia dançando e dizendo: "Estou aqui, covarde, venha me pegar." Lembra disso? Que inclusive está com um espadim. Estava discutindo. Ok, o que você quer que a gente traga para você? Muito bem, aqui estamos. O mesmo vai acontecer com esse fantoche. Mas claramente Cabello está seguindo o mesmo caminho que Maduro fez, digamos, e que resultou em sua captura pelo governo dos Estados Unidos. Mas passando para outro assunto, acho que também é importante abordar isso com o senhor comandante. Mencionou brevemente o caso de Juan Pablo Iguanipa e essa libertação, e posterior nova captura por parte do regime chavista, onde claramente Diosdado esteve por trás. Mas a maior discussão gira em torno dessa aparente lei de anistia, digo aparente porque vários especialistas têm questionado o conteúdo da mesma. Qual é a sua opinião sobre o que vem acontecendo? Já há protestos na Venezuela em relação ao adiamento. Também sobre o debate desse documento-chave que o governo dos Estados Unidos também estava acompanhando de perto. Olha, na verdade, essa lei é ilegal porque, em primeiro lugar, não há um Congresso devidamente eleito como deveria ser. A maioria dos candidatos, não há uma Suprema Corte que tenha sido eleita pelo povo, também não. Ou seja, como você pode aprovar uma lei com a qual o povo não concorda? Ou seja, essa lei vai ser anulada no futuro. O que eles acreditam, e os únicos que estão protegendo são eles mesmos. Aqui não protegem ninguém do povo, eles só querem se proteger. Mas também devemos lembrar uma coisa, que as cortes internacionais e as Nações Unidas deixaram claro que quando se trata de direitos humanos, da violação dos direitos humanos, não pode haver anistia, é preciso seguir as leis. Eu acho que os argentinos aprenderam uma lição muito dura quando acreditaram que estavam isentos de todas essas violações. E, no entanto, muitos deles estão na prisão e vão passar o resto da vida na prisão. O mesmo vai acontecer na Venezuela. Não vai haver anistia, porque, francamente, aqui os únicos que estão se perdoando são eles mesmos, não o povo. O povo pode chegar e dizer: queremos agora, em relação às eleições, que vão ser aproximadamente em 18 ou 24 meses a partir deste verão, ou seja, seria em 27, no final de 27. No máximo, o povo vai ter a oportunidade de escolher quem quer que sejam seus líderes, seu presidente, seu vice-presidente, quem são os deputados. Aí eles podem fazer uma mudança e dizer: essa lei foi ilegal, a Suprema Corte que eles possam escolher vai dizer que também foi ilegal e todas essas pessoas serão perseguidas e capturadas. Ou seja, por enquanto eles se sentem seguros. E a propósito, o que Cabello está fazendo é o mesmo que Maduro fez, porque ele está tão nervoso, com tanto medo, que a qualquer momento pode ser pego por um caçador de recompensas ou por um dos nossos mísseis. Acreditando em si mesmo, contando a própria história, convencendo-se de que é intocável, que é invencível, e começa a conversar, porque nós ouvimos conversas através da inteligência e ouvimos o que às vezes ele diz. Ele que acredita nisso entre eles mesmos, ou seja, tudo isso é alimentado por eles para se sentirem invulneráveis e acharem que não podemos pegá-los. A lei está aí, como te disse anteriormente, mesmo que a tenham aprovado, a lei internacional diz que quando se trata de violações de direitos humanos não há nenhuma anistia, eles têm que pagar pelo que fizeram. Mas a pergunta é para vocês. Vocês realmente consideram que Diosdado Cabello continua sendo o principal obstáculo para que os Estados Unidos completem essa transição para a democracia na Venezuela?